razão, Eduardo, de perguntar como é que está a economia brasileira. Quem, aliás, comentou isso recentemente, com muita propriedade, foi a própria presidente Dilma. Eu concordo com ela. Teve gente que criticou o que saiu na notícia, quando ela disse que o país estava à beira do precipício. Mas está mesmo. Sabe por quê? Não é que a gente vai dizer, vai ter uma crise, vamos ter dificuldades amanhã. Não, você está na beira do precipício, mas não quer dizer que caia nele. Você pode ficar na beira, ter uma balustrada e até olhar e contemplar a paisagem, né? E eu espero que seja assim. Mas por que é que nós estamos na beira do precipício? Pelo seguinte, a economia do mundo hoje é globalizada. Uma coisa que acontece no Japão reflete aqui em Mossoró, porque deixa de comprar sal, porque deixa de comprar melão, tem gente desempregada, a prefeitura arrecada menos. A economia é global. Sendo global, o Brasil tem que estar de olho aberto. Por exemplo, a Alemanha é uma grande compradora de produtos, a Europa de um modo geral. Inclusive a Grécia. Não era tanto, mas era quanto. É ainda, mas reduziu muito. Isso é como quem tem uma padaria. Se você tem uma padaria, vende 100 pães todo dia, você tem sua receita. Se de uma hora para outra você só vende 70 pães, vai gente desempregada, o imposto a pagar é menos, e você começa a ter medo de não ter capital de giro, de sua padaria sucumbir, porque vendendo só 70 não dá para pagar as despesas, não tem lucro. É a mesma coisa das relações entre os países. Quer dizer, nós estamos tendo dificuldades já muito graves, porque os produtos brasileiros estão começando a ter obstáculos de serem adquiridos no exterior. Porque isso é uma gangorra. Quando o dólar está lá embaixo, os exportadores reclamam, porque o produto o preço fica baixo. Mas vende muito, porque tem poder de competição. Você quer ver um exemplo? A China. Você sabe qual é o segredo da China, por trás das notícias que saem nos jornais? Eles lá têm a moeda local deles, o iene, eles fazem o quê? Eles desvalorizam o iene. Desvalorizam, bota lá para baixo, em função do euro, em função do dólar, em função da libra. Por quê? Porque eles, com a moeda deles desvalorizada, os países compram o que eles produzem lá. Daí, porque em todo lugar que você anda tem made in China, fabricado na China, fabricado na China. Inclusive, é uma pressão violenta dos americanos e dos europeus para que essa moeda fosse atualizada. E o contraste que muita gente não sabe é que a China é uma das maiores economias do mundo com uma das moedas mais desvalorizadas do mundo, para dar competitividade aos produtos que fazem lá. Eles ficam baratos para a gente comprar, para o americano comprar, para o europeu comprar. Então, o Brasil está tendo uma queda de exportações. Isso vai refletir na nossa tributação também, na arrecadação. Você veja a Petrobras. A Petrobras está tentando sustentar, e é até uma coisa positiva da presidente e do governo, o preço da gasolina. Mas com esse aumento do dólar, vai chegar um momento que ou aumenta a gasolina ou quebra. Não há milagre em economia. Você veja o Eike Batista, esse milionário. Todo mundo fala, o Eike Batista milionário. Perdeu 25 bilhões de reais num dia na Bolsa de São Paulo. As ações das empresas dele caíram 25% em 24 horas. Ele mudou até o executivo da empresa. Até porque ele vendeu ações com perspectivas de extração de petróleo e depois foi comprovado, segundo se leu na imprensa, que o potencial era 2/3 a menos do que tinha sido prometido na venda das ações. Ora, se há um problema com o Eike Batista, que Deus o livre, eu espero que ele equilibre, quem paga o pato é o brasileiro também. Porque ele está lá com empréstimo no BNDES, ele está lá com subsídios governamentais na Amazônia, na exploração do petróleo. E então, essas coisas todas têm uma interligação. De maneira que a gente não pode, de maneira nenhuma, dizer que o Brasil está absolutamente imunizado de ter uma crise econômica. É preciso ficar, como diz o ditado popular, com a barba de molho. Ficar com a barba de molho. Veja uma coisa que eu vi também na imprensa recentemente, Eduardo. O endividamento das famílias brasileiras é o maior nos últimos 6 anos na nossa economia.
O que foi isso? Foi o governo federal que facilitou empréstimos em demasia. As pessoas se entusiasmaram, contraíram dívidas, todas elas descontadas do saláriozinho. O banco não perde um centavo. Porque empréstimo cabacina lá, quando o salário vem, já vem um pedaço do banco tirado. Resultado, se a inflação reacende, que graças a Deus ainda está contida, o que é que ocorre? A pessoa recebe uma besteira, que como os preços subiram, não dá mais para viver. Endividamento alto, como no caso brasileiro, que a estatística mostrou que é o maior nos últimos 6 anos, é uma coisa que a economia tem que ficar de olho aberto. De maneira que eu acho que, quando a presidente Dilma disse numa notícia recente que o país estava à beira do precipício, apenas ela mostrou que está realmente olhando a economia mundial, global, e está preocupada, está tomando medidas. Isso é bom, isso é positivo. E eu espero que, sendo o precipício, a gente não caia nele, fique na balustrada, como eu disse, só olhando o que acontece lá embaixo, no caso nos outros países, sem que o nosso povo pague o preço do desespero de uma inflação realimentada. Porque quem paga o pato da inflação é o trabalhador. Inflação é o melhor negócio para quem ganha dinheiro. Inflação é o melhor negócio para rico. Porque todo mundo vende por preço de tudo mais ou nada, pouco mais ou nada, e vai vendendo o que tem, a pessoa vai comprando com a faca no pescoço, os pobres ou os médios vão se desfazendo, e os ricos aplicando no mercado de capitais, comprando bens a preço baixo, de forma que a inflação é mau negócio para o trabalhador, para o assalariado. É um bom negócio para rico. Mas eu espero que ela não volte ao Brasil. Nós desejamos que realmente a gente não caia no precipício e que Deus ilumine o governo para o governo ir tomando medidas, porque isso interessa a todos nós. Quando a gente vai num avião, a gente não vai torcer para o avião cair. Ninguém vai torcer. Da mesma forma, a gente não torce que o Brasil caia nesse precipício.